falar um pouco hoje, quando a gente fala de Setembro Amarelo, sentido da vida. Qual o sentido da vida? Talvez você já tenha parado para refletir e pensar qual o sentido da vida. Afinal, não podemos considerar que a humanidade não é um acaso? É que temos algum propósito, mesmo que seja individual? Nós vamos conhecer 6 ideias da psicanálise a respeito do assunto e dar dicas de como você pode encontrar o seu propósito na vida. Primeiro, a felicidade não está condicionada à juventude. Para Contegato Cagliari, a idade não determina que as pessoas saibam qual é o sentido da vida e se são felizes. O psicanalista conversava bastante a respeito do comportamento das pessoas mais jovens e adolescentes. Segundo Caligari, ser jovem não significa você é alguém que sabe ser feliz e conhece a vida. Em outras palavras, Caligari afirmou que as pessoas da terceira idade não são mais infelizes como alguns acreditam. Além disso, ele afirmou que a terceira idade vive melhor, pois consegue dar mais atenção para si mesma. Logo, os mais velhos sofrem menos com os problemas da insatisfação contemporânea, algo comum para quem vive desatento. 2. Estudar não deve ser a única importância do sentido da vida. O Contegato Caligari, que era um terapeuta de adolescentes, criticava a forma como as famílias lidam com o vestibular. Segundo o psicanalista, os pais devem repensar a obsessão com o exame anual das universidades. Para contato, muitas famílias pressionam seus filhos mostrando que o vestibular deve ser a meta da vida deles. Embora Caligari valorizasse a educação, sua crítica se direciona aos excessos cometidos pela família. De acordo com ele, os adolescentes deviam sentir que a vida deles vale a pena. Sendo assim, o psicanalista defendeu que a importância do sentido da vida era, de fato, vivê-la. 3. A felicidade não é tudo o que importa. Ainda que soe absurdo, embora algumas pessoas pensem o contrário, a humanidade não deve ser apenas feliz. Ou seja, as pessoas precisam encontrar o equilíbrio entre ser feliz e não para que vivam melhor. Enquanto não buscarmos entender qual é o sentido da vida, é necessário saber lidar com as infelicidades do caminho. Alguns psicanalistas afirmam que o sofrimento começa no corpo. Todos nós envelhecemos e sentimos o ciclo natural da vida, afetando a nossa vitalidade. Contudo, muitas pessoas se sentem aterrorizadas, porque imaginam de forma ansiosa o próprio sofrimento na velhice. Para algumas pessoas, envelhecer é um testamento de inutilidade gradual. No mundo exterior, não somos ameaçados de forma constante pelas forças do mundo exterior. Muitos de nós não são ensinados a lidar com os problemas. As nossas relações, é provável que para muitas pessoas o relacionamento com outras pessoas seja o sofrimento mais difícil de lidar. 4. Talvez a vida não tenha algum sentido algum. Com a ajuda da psicanálise, muitas pessoas têm se perguntado qual é o sentido da vida. A resposta surpreende, porque para alguns deles a vida não pode ter sentido algum. Todavia, essas pessoas podem ter que responder essa mesma pergunta de outra forma, sempre que forem perguntadas. Dessa forma, elas mesmas podem dar a um sentido, um propósito diferente e encontrar suas razões de viver. O sentido da vida é seguir o fluxo natural. A fim de entender melhor qual o sentido da vida, nós vamos considerar 3 afirmações que complementam. Morrer. A vida das pessoas se destina de forma natural à morte, mesmo que nós consideremos como uma resposta espantosa. A morte é uma verdade desagradável. Para muitas pessoas, a morte é que faz a vida valer a pena. Reproduzir. Assim como os outros animais, a vida faz sentido para homens quando é necessário perpetuá-la através dos descendentes. Em outras palavras, as pessoas devem viver e se reproduzir, preservar a própria existência por meio dos descendentes. Além disso, nós devemos fugir da dor buscando os prazeres que a vida oferece enquanto a experimentamos. Construir-se, enquanto nós vivemos, pode dar um propósito para nossas vidas, de forma individual, ou seja, cada pessoa entenderá o sentido que cabe a ela e viverá de acordo com a sua construção individual. Logo, as pessoas devem considerar o sentido das próprias vidas e vivê-la de modo particular. E 6, o sentido da vida é a vida. Contato com a Dalai afirmou que cada pessoa deve prestar mais atenção ao próprio cotidiano. Porém, ao valorizar a sua vida, não significa que você deve ser um herói em tempo integral. Segundo Caligari, nós devemos fazer de cada experiência pessoal uma oportunidade para fazer descoberta a respeito de nós mesmos. Contato afirmou que o sentido da vida é a vida em si, a oportunidade de experimentá-la. Mesmo que pareça algo bobo, muitas pessoas não sabem como aproveitar a própria existência. Nós precisamos dar atenção para os detalhes a fim de entender como essa oportunidade é única.
Dicas. Seguir nós tiremos 5 dicas que você pode descobrir qual é o sentido da vida para você. No que você é bom? Você, sem dúvida, qual a sua qualidade. Se forem bem utilizadas, pode fazer diferenças no mundo. Se possível, questione as pessoas próximas se você perguntando a elas mesmas sobre suas qualidades. Tente não soar narcisista e sempre desenvolva o seu autoconhecimento para encontrar essa resposta. 2. Qual o propósito? Por motivos você quer transformar a vida que tem. Não se sinta intimidado ao se perguntar qual é o seu propósito de vida. Escreva numa folha de papel porque você deseja transformar o seu mundo e o mundo das pessoas. 3. Desenvolva novas perspectivas. Talvez você já tenha acreditado um aspecto da sua vida jamais será mudado. Entretanto, você deve considerar que muitas coisas mudam com o tempo, inclusive a sua opinião. O conselho que nós te damos é para você explorar todas as possibilidades de transformar a sua vida. 4. Desafie. Você nunca deve se contentar com as conquistas que já alcançou na vida. Às vezes é necessário que você se arrisque a fim de conhecer novas realidades e encontrar oportunidades de crescimento. Sendo assim, jamais fique preso à sua zona de conforto e se permita arriscar. 5. Reflita. Se possível, você deve separar um momento com o objetivo de refletir a respeito da sua vida. Pense no que te faz feliz, te entristece ou aquilo que você deseja mudar. Dessa forma, a reflexão te ajudará a definir as suas prioridades e você buscará ferramentas necessárias para atendê-las. Considerações finais sobre o sentido da vida. Para uma pessoa entender qual é o sentido da vida, ela deve pensar nas próprias necessidades. Afinal, ninguém pode determinar o sentido geral da vida de todas as pessoas. O que uma pessoa pode fazer é traçar o próprio destino e viver de acordo com ele. Entretanto, todos nós devemos considerar o bem maior, ajudar a criação de uma sociedade mais harmoniosa. Nós devemos transformar o mundo que conhecemos para que as próximas gerações descubram o próprio sentido da vida delas. Após isso, você pode analisar e refletir qual o sentido da sua própria vida. Psicanálise e o sentido da vida.